Fala galera do Fiel na Tela, tudo bem com vocês? Cássio tem que deixar o gol do Corinthians? Carlos Miguel já merece a titularidade? Vamos saber agora, vem comigo que eu vou falar tudo nesse vídeo aqui. É o seguinte, nas últimas semanas, principalmente depois do começo da temporada, muito tem questionado o Cássio como titular do gol do Corinthians e tem sido pedido o Carlos Miguel como titular. Carlos Miguel, um goleiro de 25 para 26 anos, muito promissor, até o atual momento aqui, dia 27 de fevereiro de 2024, fez aí, se eu não me engano, 12 ou 13 jogos pelo Corinthians, só uma derrota, poucos gols sofridos, tido atuações bem consistentes ao longo dos últimos tempos. Já o Cássio tem tido atuações abaixo da média, isso comparando com o próprio Cássio, né? Porque o sarrafo que o Cássio se colocou dentro do Corinthians foi um sarrafo muito alto, e ultimamente ele não tem sido mais o mesmo. E eu vim aqui fazer esse vídeo para trazer esse debate e essa discussão. E também quero saber de vocês nos comentários se realmente chegou ao fim a era Cássio no Corinthians. Para contextualizar, como a maioria que sabe, o Cássio chegou no Corinthians no início de 2012, ali inicialmente para ser um terceiro goleiro, um goleiro reserva, e foi passando ali o ano de 2012. O titular da meta do Corinthians à época era o Júlio César, goleiro bem questionável ali, apesar de ser da base, ter uma história no clube, né? Estava há bastante tempo. No início de 2012, principalmente no jogo contra a Ponte Preta, o Júlio César cometeu algumas falhas no que culminou a eliminação do Corinthians naquele Campeonato Paulista de 2012. Naquele momento, o Tite decide colocar o desconhecido goleiro Cássio, que havia vindo do PSV da Holanda, e até então ninguém no Brasil aqui o conhecia. Ali o Cássio entra numas oitavas de final de Libertadores contra o Emelec no Equador, um jogo bem difícil àquela altura, e o Cássio tem uma ótima atuação. E naquele ano o resto é história. Cássio fez grandes atuações decisivas na Libertadores, fez a maior atuação da carreira e da vida dele, foi no Mundial de Clubes. E desde então o Cássio se consolidou como titular absoluto da meta do Corinthians, com grandes atuações, ganhando títulos, exceto uma oscilação ali em 2016, onde o próprio Tite coloca ele no banco para o Walter, né? Mas o Tite tinha moral para isso à época, mas o Cássio não estava enfrentando um bom momento pessoal ali e tudo mais, não vamos entrar nesse mérito. E aí depois o Cássio retorna, é campeão de novo em 2017, 18, 19, tem uma oscilação ali em 2020, com más atuações, mas todo o time estava indo mal naquela época, brigando para não cair. Até que chega o Mancini ali, dá uma ajeitada, salva o time do rebaixamento. Após isso, o Cássio dá uma retomada na carreira, e ali na época de Silvinho, e principalmente na época de Vitor Pereira, volta a fazer um grande ano pelo Corinthians, e àquela altura o Cássio era inquestionável. Começa o ano de 2023, e para mim o Cássio começou bem, e foi bem até certo momento da temporada, apesar do Corinthians ter feito uma temporada bem questionável em 2023, bem abaixo da média, mas o Cássio vinha sendo decisivo, principalmente nos confrontos por pênaltis na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Mas assim como todo o time do Corinthians, após a chegada do Mano Menezes, tem uma queda abrupta de rendimento. Se salva do rebaixamento no Campeonato Brasileiro aos trancos e barrancos. Começa o ano de 2024, o Corinthians também começa muito mal, fazendo uma campanha vexatória no Campeonato Paulista. Até o momento são 6 derrotas e uma chance remota de classificação para a segunda fase, e muitos têm dito que a era Cássio se acabou no Corinthians. E o que acontece também para esse pedido da torcida para que o Cássio deixe a meta de titular do Corinthians? Foram as atuações promissoras de Carlos Miguel, um goleiro que veio também ali desconhecido do Internacional, chegou e quando foi exigido para substituir o Cássio, simplesmente foi muito bem, demorou muito a perder. É o goleiro aí que começou com uma série invicta, uma das maiores no Corinthians, e só foi perder contra a Ponte Preta após uma falha dele ali no lance. Também há controvérsia se foi falha ou não. Foi uma bola difícil que ele espalmou e a bola foi na cabeça do jogador da Ponte, ele acabou tomando gol. Mas isso vai pressionando o Cássio. E também o jogador Zé Elias, o ex-jogador Zé Elias do Corinthians, falou em programas de televisão que dentro do Corinthians o diretor de futebol Rubens Gomes, o famoso Rubão, teria pedido para o Cássio sair do time, que o Cássio estaria lento, e isso gerou um mal-estar interno. Eu confesso para vocês que a minha visão do Cássio
sempre foi de muita admiração. Cássio é sim um dos maiores ídolos da história do Corinthians e realmente nos deu muitas alegrias, mas a gente tem que entender uma coisa: Cássio já tá com 36 para 37 anos, é claro que ele não vai ser mais o mesmo, mas o Corinthians nesse ano de 2024 passa por um processo de reformulação, onde várias referências do elenco foram embora e ficaram ali duas, né? Foi o Cássio e o Fagner aí, dois jogadores com bastante história no Corinthians. O Fagner, para mim, já deveria ter deixado o Corinthians há muito tempo, mas isso é papo para outra hora, e nós estamos falando do Cássio. Mas o Cássio se mantém aí no Corinthians. E apesar de toda essa pressão aí, né, que o Cássio vem enfrentando na meta do Corinthians, o que eu quero abordar aqui é o seguinte: o Cássio, ele já está há 12 anos no clube, já passou por diversas situações da glória, da luta para não cair, agora também nesse momento. E apesar dele não ter uma postura de liderança e de muitas das vezes ter deixado a desejar naquilo que o torcedor espera, né, de declarar o amor ao clube, à instituição e tudo mais, Cássio demonstrou ao longo da sua carreira uma lealdade e uma vontade muito grande de estar ali, né? O Cássio mesmo já próprio revelou que já teve valores atrasados com ele. O Cássio nunca veio a público reclamar, nunca fez corpo mole. É um jogador aí que passou de 700 jogos, o segundo jogador com mais jogos pelo Corinthians na história. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é que, por mais que o Cássio já esteja caminhando para uma parte final da sua carreira, já não seja mais o mesmo, precisamos ter mais respeito com o atleta, assim como ele sempre respeitou a instituição, né? Claro que em certos momentos ele errou, falou que não devia nada para ninguém e tudo mais, mas faz parte. O cara também é um ser humano, também tem cabeça quente, ninguém gosta de perder na vida, então a gente tem que entender a importância do Cássio e ver como tratamos um ídolo do clube para que ele não seja chutado ou saia pela porta dos fundos. Acredito que o Cássio merece respeito pela sua história e não podemos jamais jogar um ídolo na lata do lixo. Estou falando que o Cássio deve ser titular incontestável na meta do Corinthians até ele encerrar sua carreira? Não. Acredito que tem chegado a hora de iniciar uma transição no gol do Corinthians. Quero dizer que o Cássio tem que começar a enxergar que o ciclo dele no Corinthians já está indo para a reta final, independente dele querer alcançar recordes e números absolutos. O que nos conforta é que também, pelo que demonstrou até agora, temos um goleiro com muito potencial para entrar no lugar dele, mas temos que tomar cuidado também, porque a expectativa, quanto mais alta ela for, maior vai ser a decepção. Então, Carlos Miguel também, a gente precisa tomar cuidado, porque ele sofreu um gol contra a Ponte Preta e todo mundo já falou: ah, foi falha dele, critica o Cássio agora. Todo goleiro vai falhar, todo goleiro vai tomar gol. É o normal do futebol. Mas Carlos Miguel demonstra sim total capacidade de ser o substituto do Cássio quando o ciclo dele se encerrar. Mas para terminar a minha opinião aqui, quero dizer que eu não concordo que seja uma transição tão abrupta, simplesmente tirando o Cássio, deixando ele de lado e colocando o Carlos Miguel para jogar. Acredito que nesse ano podemos ver o Carlos Miguel jogar mais um pouco, assim como vimos agora. O Cássio também não vive um grande momento, mas acredito que essa transição deve ser feita de uma maneira mais leve e temos que tomar cuidado com o patrimônio do clube. Claro que o Corinthians sempre vai estar acima de qualquer jogador. A história do Corinthians, o nome do Corinthians tem que ser maior que qualquer jogador, mas também não concordo com o que estão fazendo com o Cássio, no sentido de falar que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo e alguns outros xingamentos mais pesados aí. Devemos ter respeito pela história do atleta, assim como ele sempre respeitou o clube e sua torcida. Concorda comigo? Se não, se sim, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, traz mais gente pra cá porque o canal tá crescendo e precisamos de vocês para isso. Se torne membro, vem pro nosso grupo de WhatsApp, entre outras diversas vantagens. Esse vídeo sai primeiro para os membros e logo em seguida para o público, e também tem mais novidades vindo aí, assim como produtos do canal também, entre outras coisas. E no final do vídeo, nos créditos, também aparecerá seu nome aqui, sendo membro do canal. Será muito bem-vindo. Se você não puder ser membro do canal, mesmo sendo uma quantia bem baixa, você continua sendo muito bem-vindo aqui. Faz aquilo que é de graça para você que está assistindo esse vídeo, que é deixar o like, seu comentário e se inscrever no canal. Parece ser uma coisa simples, mas que nos ajuda muito a continuar trabalhando e falando de Corinthians e trazendo o nosso ponto de visão para que você traga o seu. É isso. Muito obrigado e vai Corinthians!